Os irmãos encontraram, amém? Amém. Filipenses 4:4. Lemos todos juntos, em uma só voz? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, eu pretendo trabalhar durante as nossas quinta-feiras sobre um tema muito importante e que todos nós ansiamos. Como eu posso ter felicidade? Como que eu posso alcançar a felicidade? Ou o que é alegria de acordo com as Escrituras? O que constitui-se a alegria cristã? Alguns falam da felicidade como um momento, ou às vezes como momentos que marcam a nossa vida que são bons. Outros dirão que é preciso construir a felicidade, ou até conquistá-la. O fato é que todo ser humano ele está envolvido na busca da felicidade, seja por um esforço consciente, muitas vezes, pelo esforço direto e até intencional, ou de forma às vezes indireta. Buscar o estado de felicidade e alegria é uma finalidade intrínseca a cada ser humano, à humanidade. A felicidade ela é a grande aspiração de todo ser humano, de todo homem, de toda mulher. E a Bíblia fala sobre felicidade, fala de uma alegria verdadeira, plena, duradoura e de como alcançá-la. Na verdade, a Bíblia ela concorda com toda a noção de que o homem foi feito para ser feliz e de que ele deve mesmo buscar a felicidade. O escritor bem conhecido que escreveu as Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, ele dirá que o problema do homem não é a busca pela felicidade, mas o fato dele buscá-la nos lugares errados e de se contentar com pouco, com muito pouco. A Bíblia ela vai nos ensinar que Deus criou o homem para ser feliz e que essa felicidade ela estava ligada ao relacionamento de Deus com a humanidade, como vemos nos primeiros capítulos da Bíblia. Esse relacionamento ele foi rompido por causa do pecado. O homem ele não quis mais saber de Deus e se afastou dele em rebeldia, quebrando a sua lei. Ele quis ser autônomo, o ser humano quis ser independente de Deus e achou que assim seria feliz, mas perdeu aquilo que de fato é a felicidade ou a verdadeira alegria, a fonte de toda alegria e felicidade que é Deus. No entanto, esse mesmo Deus, em bondade e amor, ele oferece voluntariamente à humanidade seu Filho Jesus. Cristo fez em sua vida e morte a reconciliação entre Deus e os homens, quando ele morre na cruz do Calvário. E assim, por meio dele, essa verdadeira felicidade pode ser devolvida ao homem, àquele que de fato confia em Cristo. Mas isso envolve arrepender-se dos seus pecados e crer em Cristo de todo o coração. Crer em Jesus, porque muitos acham, mas o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é confiar nele, é confiar naquilo que ele é e naquilo que ele diz ser. O Deus encarnado, o Salvador e Senhor, e que só ele também é capaz de fazer o que prometeu, aproximar-nos de Deus e de dar uma vida abundante, plena de felicidade. A palavra alegria, ela aparece muitas vezes nas Escrituras. Nós vemos isso nos Salmos, como vemos no Salmo 42, no verso 4, onde o povo se alegrava tanto ao chegar na casa de Deus que gritavam de alegria por anelar a presença de Deus. O salmista no Salmo 30, verso 5 diz: ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria ela vem pela manhã, como diz a parte B do verso 5 do Salmo 30. No Salmo 98, verso 4 também diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, jubilai, sede alegres, jubilosos. De modo semelhante também no Novo Testamento, nós lemos que a alegria ela é um fruto do Espírito Santo. E isso significa, irmãos, que a alegria ela é uma virtude cristã. Ela não é um dom do Espírito Santo, ela é uma virtude, é um fruto característico que evidencia um crente, a alegria. À luz desta ênfase bíblica, então, nós precisamos entender o que é a alegria de acordo com as Escrituras e buscá-la também. Às vezes nós temos dificuldade para compreender o conceito bíblico de alegria
por causa da maneira como ela é definida na nossa cultura, nos nossos dias. A cultura ela tem uma definição de felicidade ou de alegria. O mundo tem a sua própria concepção do que é alegria ou felicidade. Em específico, irmãos, confundimos alegria com felicidade também muitas vezes, que não é, em certos aspectos, a mesma coisa. Nas bem-aventuranças, por exemplo, no capítulo 5, dos versículos 3 a 11, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, e assim por diante. Às vezes, porém, os tradutores, eles adotam a linguagem moderna e nos falam que Jesus disse feliz e não bem-aventurados. Vocês já viram aquelas traduções de hoje? Eles falam, lá não fala bem-aventurado, fala feliz, né? Uma tradução mais moderna. E sempre a gente deve ter essa cautela um pouco quando a gente vê isso. Não porque a gente está se opondo necessariamente a alguém querer ser feliz, mas é intrinsecamente ao que o texto quer dizer em relação ao bem-aventurado, aquele que é humilde de espírito, ao que é manso, ou aqueles que choram. E o que Jesus nos define sobre felicidade quando ele fala bem-aventurado? Então a gente tem que ter essa cautela, porque às vezes a própria cultura ela tenta sentimentalizar e trivializar também a alegria, a felicidade, tornando somente algo emocional. E a emoção ela é duradoura? Não, ela passa. Assim como a motivação, a emoção também passa. É por isso que o crente ele não vive pelas suas próprias emoções. Ele não é conduzido pelas suas próprias emoções. Vai ter dia que nós vamos ser apanhados pela tristeza, né? Que a gente vai achar: meu Pai do céu, será que realmente eu sou crente? Será que de fato eu sou um filho de Deus? Tudo isso me acontecendo, mas é em meio a isso que nós desfrutamos da alegria do Senhor. É em meio a isso que a alegria cristã é caracterizada e evidenciada. Às vezes não é muito simples entender isso na prática. O próprio Paulo, que escreveu essa carta aos Filipenses, é conhecido, né, as suas cartas Colossenses, Filipenses, como as cartas do cativeiro, né? Ou cartas do seu aprisionamento. Paulo estava preso ao escrever essas cartas. Então, como é que pode alguém preso numa masmorra, algemado numa gruta com lama, rato, poder dizer: alegrai-vos no Senhor? Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor, porque a alegria cristã ela não está alicerçada na emoção, no que temos no momento ou em momentos bons, mas a sua fonte é Cristo. A sua fonte é o próprio Senhor Jesus. E isso é o que de fato caracteriza a verdadeira felicidade de acordo com as Escrituras. A palavra grega aqui usada por Jesus no capítulo 5 de Mateus, ela é melhor traduzida por bendito, porque ela comunica não somente a ideia de felicidade em si, mas também de paz, de conforto, estabilidade profunda e grande alegria. Ser bem-aventurado é ser pleno, é ser bendito. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados que choram. Como é que é isso? Como é que alguém pode ser feliz chorando, Senhor Jesus? Como é que alguém pode, quando Jesus fala mais abaixo do versículo 12, do mesmo Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é o grande vosso galardão no céu. Como é que é isso? Como é que eu vou me alegrar? Hoje está sendo falando de mim, zombando da minha fé, ser martirizado. Como é que é isso, Senhor? A alegria cristã ela é experimentada, a felicidade cristã ela é desfrutada em meio a isso, porque ela não depende de momento, ela não depende de coisas materiais, transitórias. O fundamento, a sua fonte está na pessoa do Senhor Jesus. E entender isso, irmãos, é libertador. Entender isso é libertador. A fonte da sua alegria não é o seu carro que você ganhou, não é a sua casa, não é a sua família. A fonte de felicidade de um crente é Jesus, é Cristo. Porque em meio a toda a turbulência da vida, há alguém com quem você pode confiar e crer na sua palavra, que é Cristo. E a maior alegria que temos Jesus fala, né, os discípulos todos alegres quando foram enviados, e eles retornam outra vez: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós.
Senhor, no teu nome nós fizemos muitos milagres. E é o que Jesus fala: não vos alegreis por essas coisas, alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito aos céus. Pelo teu nome está escrito no livro da vida. Isso é o que caracteriza a verdadeira alegria cristã. É numa promessa eterna, onde a fonte é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Não é assim que o salmista diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha temporária transitória. É a que vem de Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é a alegria que me mantém. Essa é a alegria que nos mantém de pé. Então, repetidas vezes, irmãos, nas partes do Novo Testamento, a ideia de alegria ela é comunicada como um imperativo. O que é isso? Uma ordem, uma obrigação. Baseado no ensino bíblico, eu chegaria a dizer que ser alegre é o dever do cristão. Ser alegre é o dever de todo crente. Ser alegre é uma obrigação moral de todo cristão. E isso significa que fracasso em ser alegre é um pecado, irmãos. Não ser alegre é pecado. Que a infelicidade, a falta de alegria são de alguma maneira uma manifestação da carne. Como é que é isso? O crente ele foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O crente ele tem a convicção que ao morrer ele estará na presença de Cristo, gozando da presença de Cristo para todo sempre. Ele vai ter a vida eterna. Ele é co-herdeiro de Deus por causa do seu irmão mais velho que é Cristo. Pedro fala das promessas que nós recebemos, imarcessível, incontaminável, na sua primeira carta, guardada no céu para aqueles que amam o Senhor. Como que um crente que tem tudo isso na pessoa de Jesus não pode viver alegre? Não pode sentir paz em Deus? Os irmãos entendem? A alegria ela é o imperativo na vida do crente. Ser alegre é o mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, Paulo diz, alegrai-vos. Quem está escrevendo aqui não é um homem arrumadinho assim que nem eu, estou bem banhado, vestido. É um homem velho numa gruta, que foi preso pelo nome de Cristo e que estava prestes a ser entregue por libação do sacrifício, ou ser decapitado por amor a Cristo e ao Evangelho. Era alguém que estava posto a própria vida pela causa do Evangelho. Então você percebe como que a cultura, e nós somos influenciados pela definição que a cultura dá de alegria? Ah, irmão, estou alegre. O que foi? Rapaz, eu recebi uma bênção. Glória a Deus. Amém. Isso é muito bom. Deus também dá bênçãos a nós. Mas muitas vezes a nossa alegria é limitada somente a esses momentos. Enquanto que a alegria do crente deve ser algo duradouro, permanente e constante. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós passamos por dificuldades? Sim, passamos. Há ocasião, irmãos, em que nós ficamos cheios de tristeza. Há ocasião em que muitos fazem como Elias: Senhor, eu quero é a morte. Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Há situações em que nós estaremos nessa condição. Senhor, se for para viver assim, tira logo a minha vida. Me mata logo. Elias pediu a morte. Como o próprio Jonas também. Há momentos em que nós viveremos, há momentos em que nós estaremos cheios de tristeza. O próprio Senhor Jesus foi chamado, irmãos, de homem de dores e que sabia o que é padecer. A Escritura nos dizem que melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete, não é assim, Provérbios? Mesmo no Sermão do Monte, Jesus também disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se a Bíblia nos diz que é perfeitamente legítimo experimentar o choro, a tristeza e pesar, estes sentimentos, eles não são pecaminosos então em si. Experimentar o choro, a tristeza, o pesar, a perda. No entanto, meus irmãos, nós precisamos saber que as palavras de Jesus, elas poderiam também ser traduzidas como: jubilosos são aqueles que choram, felizes.
alegres, plenos, são aqueles que choram. Como uma pessoa pode estar chorando e ao mesmo tempo ser jubilosa? O que é isso, Jesus? Não podemos explicar facilmente essa questão, olhando pela ótica humana, porque isso seria contraditório de acordo com o mundo. Mas a essência do conceito do Novo Testamento é essa: uma pessoa, ela pode ter uma alegria bíblica, mesmo quando está lamentando, sofrendo e passando por dificuldade difícil. E isso é verdade, irmão, porque o lamento da pessoa está direcionado à preocupação. Não a preocupação, mas aquele momento. Mas aquele momento em que ela passa também por essa aflição, ela tem uma determinada medida de alegria. Isso a gente vai ver no outro estudo, se Deus quiser. Mas como que eu posso ser feliz nesse mundo? Ou melhor, você é feliz sendo cristão? Essa é a pergunta para nós. Você é feliz? Você se sente alegre ao servir a Cristo? Alegria também, de acordo com as Escrituras, não é andar com os dentes, de uma orelha a outra, 24 horas, não é isso. A alegria cristã não é ter sorrindo 24 horas, não é isso. Nosso próprio Senhor Jesus foi um homem de dores, sabia o que era padecer. Em momento algum a Bíblia diz que Jesus se alegrou, Aliás, há um momento só que ele se alegrou e ele orou, Graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra. A Bíblia fala que ele se alegrou em espírito, porque é viável também a nós se alegrar no Senhor, ter alegria no Senhor, mesmo diante das dificuldades e das tempestades da vida. Mas como é que nós podemos nos alegrar sempre, mesmo passando por essas dificuldades? Em sua epístola, Paulo fala aos Filipenses sobre alegria e sobre o dever do cristão de se alegrar constantemente. Por exemplo, ele escreve: alegrai-vos, como lemos, sempre no Senhor. Paulo está dizendo: seja hoje alegre no Senhor. Essa semana que vem talvez você vai... Não, é um mandamento de Deus, é um mandamento. Aqui é um imperativo, é uma obrigação: alegrai-vos sempre no Senhor. Este é um dos imperativos bíblicos sobre alegria, e não deixa, irmãos, lugar para o não alegrar-se, porque Paulo diz que os cristãos devem sempre se alegrar no Senhor, não às vezes, não periodicamente, não ocasionalmente. Ele acrescenta, outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, tem situações, e crentes passam por momentos, nós passamos por momentos, em que às vezes a pessoa está, até você talvez está até alegre, feliz, empolgado com a fé, e às vezes você encontra um cristão mais maduro, mais experimentado na palavra, assim às vezes é os novos convertidos, Os novos convertidos, eles ficam tudo empolgados. Vamos pregar, vamos anunciar, vamos... E aí ele encontra um irmão que já é antigo na fé. E aí o irmão: rapaz, tu não conhece ainda nem o começo. Tu não sabe como que é árduo, E às vezes, esse irmão, de estimular a alegria desse, às vezes ele contamina de uma tristeza tal que ele é afetado também. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos uma ideia do cristianismo como algo pesado, Como algo, como é que pode, Senhor? Ser crente é tudo isso? Vocês já viram aquele homem dando uma entrevista, o tal de Raimundo? Ele dizendo: olha, a pior coisa que eu fiz na vida foi ser crente. Não posso mais assistir TV, não pode mentir, não pode roubar, não pode falar, e ainda tem o perigo de ir para o inferno quando morrer. Isso não é cristianismo, irmão. Isso não é ter uma alegria cristã, isso não é de fato experimentar isso que Paulo está dizendo, quando nós devemos nos alegrar no Senhor. Mas como que eu posso me alegrar? Paulo, ele está escrevendo essa epístola aos Filipenses da prisão, e nessa epístola Paulo tratou vários assuntos solenes, como a possibilidade de que ele fosse martirizado, oferecido como sacrifício no capítulo 2, verso 17. Contudo, ele disse aos crentes de Filipos que eles deveriam se alegrar apesar das circunstâncias, que eles deveriam ser alegres. Isso nos traz de volta ao assunto de como podemos ser alegres, como uma questão de disciplina ou de vontade. Como é possível permanecermos alegres em todo o tempo? Paulo nos dá o segredo aqui, irmãos. Alegrai-vos no Senhor, sempre.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse é o segredo. A nossa alegria está no Senhor, advém do Senhor. Ele é a fonte de toda alegria e felicidade. O segredo para a alegria do cristão é a sua fonte. É a fonte que é o Senhor. Porque se Cristo está em mim e eu estou nele, esse relacionamento não é uma experiência ocasional. O cristão ele está sempre no Senhor. E o Senhor também está sempre no cristão. E isso é sempre a razão para a alegria, para estar feliz. É de que o Senhor está conosco. É de que o Senhor é a fonte da nossa alegria. Ainda que o crente, irmãos, não se alegre em suas circunstâncias, quando está passando por aflição, tristeza ou dor, ele ainda pode sim se alegrar no Senhor, mesmo em meio a isso. Temos o exemplo do próprio apóstolo. Temos o exemplo das nossas próprias experiências que passamos, quando perdemos alguém, um ente querido, quando passamos por escassez, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Em meio a tudo isso, o crente, ele pode dizer, graças a Deus, eu me alegro no Senhor, porque se não fosse Ele, comparado ao problema que eu tinha, isso não é nada. Isso não é nada. Ele remiu meus pecados, Ele morreu no meu lugar e Ele me deu vida eterna. Isso é o que caracteriza a vida do cristão. Visto então, irmãos, que a alegria ela é um fruto do Espírito, nossa santificação é mostrada não somente por meio do nosso amor, ou por meio da paz, da paciência, por meio da bondade, virtudes semelhantes, mas também por meio da nossa alegria. Porque o fruto do Espírito Paulo diz, é a segunda, né? Amor, alegria, a segunda que Paulo fala. Então, ser cristão, os frutos são o quê? Os frutos do Espírito. É o que caracteriza alguém que é crente. Se o crente ele for salvo em Cristo, ele vai ter amor, ele vai ser alegre, ele vai ser paciente, longânimo, né? Isso é o que caracteriza alguém que de fato se converteu, alguém que nasceu de novo. E Paulo está dizendo, o Senhor pelo Espírito Santo, que aqueles que nasceram de novo têm o fruto da alegria. A alegria não é só um mero sentimento, é o fruto do Espírito Santo, que Deus dá a nós quando o seu Espírito nos habita. Então, irmãos, quando nós consideramos o fruto do Espírito, nós não podemos dizer então que alguns crentes têm o fruto da fidelidade, né? Só alguns têm, enquanto outros têm amor. Não é algo dividido. Por isso que Paulo não fala frutos, ele fala fruto no singular, né? Que tudo isso compõe um fruto só do Espírito em nós. Então não é algo dividido. O cristão ele não pode amar e ao mesmo tempo odiar o seu irmão, como Paulo fala, ele já é homicida. O crente ele não pode ser paciente e irado ao mesmo tempo, iracundo. Não, Paulo está dizendo que o crente pelo Espírito ele é longânimo, ele é paciente, ele tudo suporta. Ele é alegre, né? Ele é amoroso por causa do Espírito que habita em nós. Todo cristão, então, ele tem de manifestar todo o fruto do Espírito. E quanto mais nós crescemos em graça, quanto mais, irmãos, nós progredimos em nossa santificação, tanto mais benignos nós devemos ser, tanto mais pacientes nós devemos ser, tanto mais fiéis nós devemos ser e, obviamente, tanto mais alegres também nós devemos ser. Então, o crente com o tempo, o que está acontecendo é o contrário, né? Quanto mais ele cresce em graça no conhecimento de Cristo, ele aumenta a estatura de Cristo, ele se torna mais maduro, mais ele desfrutará de uma alegria plena com Cristo. Ele desfrutará de uma alegria com o Senhor Jesus. Em termos simples, então isso significa que a vida cristã, ela não deve ser caracterizada pela melancolia ou uma atitude de infelicidade. O crente ele não vai viver para sempre infeliz. É um pesar ser cristão. Toda vez quando fala de fé e de Jesus, é um peso. Eu dou conta. Tem algo errado. Porque o crente verdadeiro, ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele é alegre em relação às coisas de Cristo.
Então, em termos simples, o crente ele não é caracterizado por uma atitude de infelicidade diretamente, constantemente. Todos experimentamos de amaus, sim, mas a característica básica de uma pessoa cristã é a alegria. É a alegria. Os cristãos devem ser as pessoas mais alegres do mundo, porque nós temos muitos motivos para ser alegre. Nós temos N motivos para sermos alegres. Se formos escrever em livros, cada motivo que nós temos de ser alegre, eu acho que chegaria ao céu ou até mais, de tantos motivos que nós devemos ser alegres, por recebermos tantos do Senhor. Então não há motivo para nós não sermos alegres. Em meio ao luto, à dificuldade, à escassez, nós precisamos seguir o mandamento do Senhor, que é: sejam alegres, sempre alegres. Mas você talvez pode dizer assim: irmão Mateus, é fácil falar isso, eu estou quebrado, eu estou triste, eu não sinto mais essa alegria, eu não tenho mais a alegria do Senhor. Às vezes vem aqueles relâmpagos, né, da graça, e às vezes parece que eu me alegro, mas parece que é só um sentimento, vem, mas passa rápido. Como é que eu faço para recuperar essa alegria? Como é que eu faço para recuperar essa alegria no Senhor? Para sentir essa plenitude. A admoestação de Paulo para nós, irmãos, para que nós sejamos alegres, pressupõe que nós possamos fazer algo para que não nos falte alegria. Como que eu faço então para alimentar essa alegria no meu coração e estar sempre alegre, independentemente das circunstâncias? E é claro aqui que o Paulo está certo, e também o Novo Testamento há vários ensinos sobre como nós podemos ser alegres, sobre como podemos desfrutar dessa alegria. E o método mais básico é focalizar a nossa atenção no fundamento da nossa alegria, na fonte da nossa alegria. Na própria carta de Filipenses, Paulo nos dá ensinos mais práticos sobre isso. Lá no mesmo capítulo 4, versículo 8, o que Paulo diz? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só o que Paulo está nos dando aqui. Paulo está partindo para as últimas palavras da carta aos Filipenses. Isso aqui, irmãos, é um chamado para nós meditarmos nas coisas do Senhor, voltarmos nossa atenção para as coisas de Deus. Quando nós estamos deprimidos, desanimados, irritados, aborrecidos, ou de alguma outra maneira, ou talvez triste, nós precisamos retornar à fonte da nossa alegria. E assim nós veremos, nessa perspectiva correta, aquelas circunstâncias que estão roubando a nossa fé, que estão roubando a nossa alegria. Aqui está o fundamento, é voltar para a fonte que é Cristo, e fazer o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há nisso algum louvor, isso é que ocupe o vosso pensamento. A pessoa quer ser feliz em Jesus, a pessoa quer manter uma fé viva. Irmão, eu quero ser um crente feliz, né? Eu quero ser um crente que nada abale a minha fé. Mas do que você tem alimentado a sua alma? Aí é que está a questão. Onde você está buscando a fonte para a felicidade? Na minha família, coitado. Na minha esposa, coitado. No meu marido. Se a fonte da nossa felicidade não é Cristo, irmãos, nada mais pode nos dar alegria. Nada. Por isso que o mundo, ele não consegue preencher o vazio que há no pecado do coração do homem. O que o homem faz em pecado? O ímpio, o que o ímpio faz quando ele está no mundo? A gente, quando estava no mundo antes de conhecer a Cristo, nós buscávamos prazer nas coisas do mundo. E nós percebemos pela experiência, quem não teve o privilégio, aliás, quem foi do mundo, né, sabe como é que é isso. Busca prazer naquilo em que agrada a carne.
que alimenta a nossa carne. Não é isso? É assim que o ímpio faz? Não, eu vou fazer isso, eu vou assistir isso aqui me... E tudo isso, irmãos, é um saco com fundo furado. Nunca enche. Tudo que o mundo oferece é vazio. Tudo. Sexo, prazer, fama, dinheiro. Tudo isso é vazio. E isso não pode ser denominado como fonte para a nossa alegria. E talvez você, como crente, deve estar vivendo errante, buscando uma alegria nessas coisas. Por exemplo claro, eu quero ter alegria no Senhor. Mas como que eu vou ter alegria no Senhor se eu nem conheço Ele direito? Se eu nem conheço a sua vontade, ou o que Ele quer para a minha vida? É impossível, irmãos. É que nem a pessoa que está com câncer. Está com câncer terminal e coloca um band-aid para ficar curada. Ela vai ficar curada botando um band-aid? Não vai. Ela tem que procurar um médico, fazer todo aquele processo de quimioterapia, de radioterapia, se submeter a um tratamento. E é isso que o Evangelho faz. E é isso que o Evangelho faz em nossas almas. Ele arranca de nós, irmãos, essa fonte que na verdade não é uma fonte, é que nos leva para o buraco mesmo, o vazio. E o Evangelho de Jesus, ele preenche esse vazio. Ele é que é a fonte de toda alegria. Ele é que nos mantém alegre. Ele é que faz com que nós desfrutemos de todas essas bênçãos em Cristo Jesus. Irmão, eu quero ser alegre no Senhor, mas não leio a Bíblia durante a semana, eu não oro durante a semana, não assisto nenhuma pregação. Como é que tu vai ser alegre? É impossível, não tem como. É que nem alguém querer ser magro, né? Querer vencer a gordura. Se eu não largar um alimento, irmão, que me engorda, refrigerante, não é assim? Fisicamente também, quando tratamos do corpo. Se eu não for para a academia ali fazer uma corridinha, eu vou continuar do mesmo jeito pesado. Assim também é a nossa alma. Assim também, irmãos, é o nosso espírito, a nossa alma, a parte espiritual do nosso corpo. Se eu não vou para a igreja, se eu não for no dia do Senhor, não tem outras coisas mais importantes. Você está demonstrando com isso onde está a sua alegria. E tudo isso é saco furado. Isso não pode preencher o vazio da nossa alma. E aí o que acontece? Nós vamos viver uma vida miserável, né, de perrengue, e às vezes não vemos propósito em nossa vida como cristãos. Onde a fonte verdadeira da nossa alegria é Cristo. Paulo fala, como que eu faço? Verso 8. Ocupe os seus pensamentos com o que é verdadeiro, ocupe os seus pensamentos com o que é respeitável, com o que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama. E porque se alguma virtude há, algum louvor existe, isso ocupe o nosso pensamento. Então é um chamado a meditarmos nas coisas de Deus, voltarmos nossa atenção para as coisas de Deus. Se estamos deprimidos, desanimados, irritados ou até aborrecidos, ou de alguma outra maneira, nós precisamos, irmãos, verificar o que está roubando a nossa fé. O que está preocupando seu coração hoje? O que está tirando a tua paz, a tua alegria? Irmão, estou com medo de chegar o Natal e eu não ter roupa nova. Olha. Estou com medo de chegar a virada do ano. Qual foi o Natal que tu passou com fome? Que nós aqui poderíamos passar que não comeu nada. Cristo, Ele sempre supriu todas as coisas para nós. Sempre, irmãos. Interessante que Ele faz isso até para o ímpio, né? Aquilo que conhecemos como graça comum. Jesus fala, a chuva que Deus dá para o crente, Ele dá também para o ímpio. Até os ímpios são alcançados pela graça comum. Por isso que Jesus fala, quanto mais a vocês, homens de pequena fé, vocês são meus discípulos. Eles acham que vocês vão padecer. Tendo em mente que os ímpios também, eles desfrutam de tudo aquilo que Deus dá, comum a todos. E como que nós, irmãos, sendo crentes, vivemos uma vida sofrível, enquanto deveríamos ter um coração regozijante, né, de ter Cristo e de ter Ele como a fonte da nossa verdadeira alegria. Então as circunstâncias desta vida, elas perderão então a sua importância, quando comparadas àquilo que nós recebemos de Deus. Vocês já ouviram falar em Charles Spurgeon, né? Grande pregador que pregava para 5.000 pessoas.
Diz uma vez que ele foi testar o templo lá, que é construído até hoje, metropolitana, na Inglaterra. Os templos eram feitos assim, não tinha som. E aí Charles Spurgeon estava reformando o templo, né, o pessoal, e ele foi testar o templo para ver se realmente... Ele falou aquele versículo de Romanos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O pedreiro que estava lá no fundo se converteu ouvindo isso. Ele foi impactado por aquele versículo, e ele se converteu e depois ele contou para ele. Esse homem, que foi um grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, ele foi chamado, e ele disse isso para os seus pastores, né? Ele falou que se ele fosse chamado pela rainha para ser embaixador do reinado, ele não iria. Ele falou: eu não vou me rebaixar de cargo, porque eu sirvo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu vivo aquele que reina para todo sempre, aquele que é o autor da minha salvação, a minha fé, é a ele que eu sirvo. Porque Charles Spurgeon entendeu que nenhuma outra posição terrena, irmãos, pode ser privilegiada ou mais elegante aos olhos de Deus do que a que ele já havia recebido de ser um arauto do Evangelho, alguém que prega a palavra de Deus. Às vezes nós temos a tendência de amenizar as coisas de Deus. Na minha empresa eu faço tudo perfeito, aqui até aqui, o patrão pede, eu já dou na mesa. Mas às vezes quando vamos fazer para o Senhor, fazemos de todo jeito e jogamos lá, está aí. E é se quiser, viu, irmão? E é se quiser. Enquanto que nós não temos o senso da responsabilidade que é. Irmão, você ter uma ideia, só o congregar, só o vir para a igreja é algo, irmãos, que é um privilégio que nós não temos ideia. Ser exposto à palavra de Deus, às Escrituras, orar com a igreja, com o povo de Deus. Nós poderíamos estar em qualquer outra choupana, irmãos, um bar, bebendo, sei lá, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos pôs aqui, na sua casa, para servi-lo ainda, sendo um pecador, miserável, Ele ainda nos chama para o seu próprio serviço. E não há gozo nisso, irmãos? Alegria nisso? Prazer nisso? De nos chamar como servos e ainda nos dar a vida eterna. Deus já me deu tanto pelo que nós devemos ser agradecidos a Ele. Tanto que Ele leva a nossa alma ao deleite, à alegria, à satisfação. Que eu deveria ser capaz de viver com base nessa abundância das suas bênçãos e permanecer alegre todos os dias da minha vida. Irmãos, nós somos ingratos demais. Eu li um livro interessante, chama Ingratidão Deveria Ser Crime, também acho. Nós somos ingratos. Nós somos ingratos. E eu vi uma charge muito interessante. Eu vi um rapaz andando de pé, e aí o cadeirante do lado dele dizendo, o rapaz estava em pé dizendo, eu não vou da bicicleta, né? Como eu queria ter uma bicicleta dessa. E o cadeirante olhando para ele, rapaz, como eu queria ter minhas pernas para andar que nem esse rapaz. E aí esse que estava de bicicleta não pôde da moto. Ô Senhor, como eu queria ter uma motinha dessa para poder andar, olha só. E o outro, que estava olhando ele na bicicleta, queria ter a moto dele, e assim foi até o avião. O ser humano é ingrato. Nós pedimos, Senhor, me dá um carro, o Senhor vem cá. Senhor, agora eu não quero esse, eu quero um do ano. Esse aqui já está velho, né? E Deus, irmãos, é tão misericordioso que Ele dá. Ele é tão bom, Ele é Pai, Ele cuida de nós. E Ele dá em sua infinita misericórdia. Mas nós somos ingratos. E às vezes queremos, limitar a Deus e as suas bênçãos, as suas coisas, nessas coisas terrenas. Enquanto que já temos tudo o que necessitamos para a nossa salvação, que é o Senhor Jesus. Mas na verdade, qual é o grande inimigo, irmãos, da nossa alegria? Alguém pode dizer? O que de fato é o inimigo da nossa alegria? O que faz que eu não seja alegre? Alguém pode dizer? O pecado. O pecado. Mas tem uma palavrinha para esse pecado. É o pecado não nos torna alegres, isso é verdade. Foi mais profundo. O grande inimigo, e também conforme o Novo Testamento, não é nem tanto a tristeza e a aflição, não é isso que nos deixa, que faz com que a gente não fique alegre. Não é quando só você está triste, aflito, que você perdeu alguma coisa.
O inimigo das nossas almas, irmãos, e que faz com que a gente viva tristonho, experimente aflição e não seja alegre, é a ansiedade. A ansiedade é um dos pecados que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria. Por isso que Jesus, ele vai ordenar várias vezes, né? Não ter mais. A ansiedade é isso, é ter medo. Ter medo do que vai acontecer amanhã, ter medo do que você vai comer, ter cuidado com essas coisas que ainda nem aconteceu. É sofrer antecipadamente. O reverendo Hernando Dias Lopes diz que a ansiedade é o estrangulamento da alma. E a ansiedade, irmãos, é algo horrível. É algo horrível. E ela revela que nós não estamos no controle das coisas. É Deus. É Deus que está no controle de tudo. E ela é um dos maiores inimigos que nós temos contra a nossa alegria. É a ansiedade. Imediatamente após os crentes de Filipos que se alegrassem sempre, Paulo continuou e disse também: não andeis ansiosos de coisa alguma. No mesmo capítulo, não é isso? Tanto que alegria, e aqui a gente também tem Paulo exortando aos irmãos a que não andem ansiosos. Os versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. As pessoas têm normalizado a ansiedade nos nossos dias. Eu estou ansioso, Isso não é normal. Nós não podemos achar a ansiedade algo normal em nossas vidas. Porque a ansiedade é duvidar da providência de Deus. Mas eu não creio que Deus é criador de todas as coisas, que Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder e não faz com que o universo não caia no caos. Quando eu digo que eu estou ansioso, estou dizendo que Deus não vai me prover, que Deus não vai me guardar. Com ansiedade nós estamos dizendo que Deus não governa coisa nenhuma. Por isso que é pecado. Por isso que é pecado. Nós estamos dizendo a céu aberto que Deus não é soberano. Ele é o Deus, irmãos, que cuida e que provê tudo a nós. Por isso que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Sejam alegres no Senhor. E quando Paulo escreve isso, é como se ele tivesse sido, uma testemunha ocular do sermão de Jesus no monte. Como se ele estivesse ali ouvindo Jesus dizer aos discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida, É como se ele estivesse parafraseando o que Jesus falou em Mateus 6. Aquilo que ele fala nos versos 6 e 7. Não andeis ansiosos, Jesus fala, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É a ansiedade, irmãos, que rouba a nossa alegria. E o que é a ansiedade senão o medo? O medo, ele é o inimigo da nossa alegria. É difícil ficarmos alegres quando nós estamos com medo, Quando a gente está com medo é difícil. E em todos os seus ensinos, a proibição que Jesus nos deu, mais do que qualquer outra, foi: não temais, não tenham medo, não vos apavore, eu estou convosco. Até a consumação dos séculos, não é isso? Jesus fala. Isso é também um imperativo para nós, uma obrigação de todo cristão. A única solução, irmãos, é nos voltarmos ao nosso Pai pela mediação de Jesus. Nós precisamos buscar em oração e ter comunhão com Deus, para permanecermos na fonte da alegria que é Cristo. Nós precisamos derramar as nossas ansiedades diante do Senhor e amadurecer, diante do Senhor gradualmente. Porque se nós entendemos quem é Cristo e o que Ele fez por nós, temos uma nova dimensão daquilo que é alegria. Se o crente não cresce no entendimento do Evangelho, ele não cresce espiritualmente. Ele sempre permanece ralo, superficial. Ele não vê propósito na vida, ele não tem alegria na vida. Então tudo para ele vai ser tudo muito difícil, porque é imaturo, ele não cresce. O crente que está crescendo em graça, eu já passei, isso aí, o Senhor está, o Senhor é meu auxílio. Ele cita logo o salmo: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A palavra de Deus, de Cristo,
vai nos instruindo e nos dando firmeza, mesmo em meio às dificuldades da vida. Irmãos, e quantas vezes a ansiedade ela foi nossa amiga, hein? Durante anos, muitos vivem com ansiedade. Eu estou esperando o resultado do vestibular. E aí você fica ansioso, né? Não, mas o Senhor está no controle. E quando a gente entende que o Senhor está no controle, a gente encontra paz e a gente se alegra. Porque entendemos que o Senhor está no controle de tudo. Então a alegria para o crente, para nós, é um mandamento. Né? Não seja marcado por ser um carrancudo, mas alguém alegre. Alguém que desfruta de uma alegria não momentânea, mas eterna agora em Cristo. Ela não está baseada nas bênçãos que recebemos de Deus, mas na fonte verdadeira que é o próprio Cristo, que é o Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, porque a tudo isso nós facilmente somos expostos. E às vezes a gente está ouvindo essa palavra aqui, rapaz, quando sair lá fora, rapidamente a gente já, na hora que sai lá fora, a gente já pensa nos afazeres, já, Senhor, tem misericórdia. Somos apanhados facilmente pelos cuidados dessa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude e nos auxilie. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar e agradecer ao Senhor por sua misericórdia e palavra para as nossas vidas. Senhor, nós não somos nada sem o Teu poder, Pai. Senhor, nós estamos perdidos sem a Tua graça em nossa vida. Senhor Jesus, nós estamos aflitos, sem direção, quando não andamos de acordo com a Tua palavra. A nossa alma fica atribulada, nosso espírito não acha quietação. Mas que a nossa alma, Pai, possa se voltar para a fonte da alegria que é Cristo. Que o nosso espírito, ó Pai, só encontre paz quando estiver sob os cuidados do Senhor. Não permita, Pai, que nós venhamos encher o nosso coração com aquilo que o mundo chama de felicidade e alegria, mas que a nossa verdadeira alegria, que é Cristo, seja gradual em nossas vidas e que nós possamos viver não de modo casual, mas plenamente desfrutarmos dessa alegria todos os dias das nossas vidas, mesmo, Pai, diante das tribulações que irá nos acometer, das dificuldades. Que Teu Espírito nos habilite a vivermos alegre e vivermos em felicidade, uma vida que glorifica o Teu nome nesse mundo mau, para que os ímpios vejam, Pai, e glorifiquem a Ti por meio das nossas vidas. Faz isso em nós, Pai, eu te peço. Leva-nos em paz para os nossos lares. Tem misericórdia, Pai, se alguém aqui está triste, aflito, perturbado por alguma coisa, que o Senhor acalme a alma, que o Senhor, Pai, diga à nossa alma: não temas, eu estou contigo, o Senhor está conosco, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza. Leve-nos em paz para os nossos lares e nos abençoe no restante de semana, Pai. Nós possamos ainda mais continuar desfrutando da alegria, do cuidado e das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Estamos despedidos. Deus abençoe os irmãos e até domingo.